aqui é Tia Mioshino, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 4 elementos fundamentais para um bom aprendizado do inglês. Bom, o primeiro elemento fundamental é o mindset. Para você que não sabe o que é mindset, é a forma na qual você pensa sobre alguma coisa, sobre algum assunto específico. Se você tem um mindset negativo sobre o inglês, o seu aprendizado vai ser negativo. Agora, se você tem um mindset positivo, uma mentalidade, positiva sobre o inglês, o seu aprendizado vai se tornar muito mais fácil e agradável. Então, olha só, se você tem aí na sua mente que estudar inglês é algo chato, entediante, realmente quando você for aprender inglês, você vai ficar sempre entediado. Agora, se você vê ele como algo positivo, como por exemplo, um jogo que você passa de fase cada vez que você estuda, é uma fase que você está passando, o seu aprendizado vai ser muito mais agradável. Outro mindset que atrapalha muito aí no aprendizado do inglês é o medo do erro, Então você fica pensando, eu não posso errar, a primeira vez que eu vou conversar aí com um americano eu tenho que acertar tudo, e isso aí atrapalha muito. Então o que você tem que ter na sua mente? Você tem que levar o erro como algo que faz parte do processo natural de aprendizagem. Você já ouviu aquela frase que é errando que se aprende? Então, tenha em mente que o erro faz parte do processo e que errando você também está aprendendo, tá? O segundo elemento fundamental aí para o processo de aprendizagem do inglês ser eficiente é o listening, Entender é a parte mais importante, afinal não existe comunicação sem entendimento. Então, ouvir é muito importante, porque quando você escuta o inglês falado, você vai pegar referências de frases, expressões, de pronúncia, você vai começar a entender o que eles estão falando, então é muito importante que você escute bastante, tá? Então aqui vão alguns passos para que esse treino aí com listening seja eficiente. Então, quando você ouvir um áudio em inglês, seja ele em um filme, série, qualquer coisa, presta bastante atenção e vê se você consegue entender sons específicos, palavras específicas que você já entende. E caso você não entenda nada, não tem problema, tá? Apenas escute com bastante atenção, tá bom? Porque é normal a gente, quando não sabe nada, a gente não entender muita coisa. Segundo passo aqui, é importante que você não tente traduzir o que você está ouvindo, e sim tente entender o significado, de tudo que você está ouvindo, pelo contexto, Tentando entender aí as frases que você já conhece, então você não precisa sempre estar traduzindo mentalmente tudo que você está ouvindo, ok? Terceira parte importante aqui, presta bastante atenção em como os nativos estão falando, estão pronunciando aí as palavras, tá? Então você tem que ouvir esse áudio várias vezes para que você consiga identificar esse ritmo, para que você consiga entender bem, aquele texto. Então o importante é que você escute esse áudio até que você entenda aí 60 a 80% de todo esse discurso, tá bom? O terceiro elemento super importante é o vocabulário. É muito importante que você tenha um vocabulário amplo aí para que você consiga se comunicar, Afinal, quanto mais palavras você conhece, quanto mais frases você conhece, quanto mais padrões aí da língua você conhecer, mais fácil vai ser aí a comunicação, porque você vai ter um vocabulário para conseguir entender e também conseguir falar aí como nativo de forma natural. E é muito comum a gente ter milhões de dúvidas em relação ao vocabulário, A gente sempre pensa, qual o significado dessa palavra? Essa palavra significa só uma coisa, ou dependendo do contexto ela pode mudar? Quando que você deve usar essa palavra ou outra? Eu sei que a gente tem um monte de perguntas aí na nossa cabeça, mas calma, que eu sei que pode parecer difícil, mas é importante a gente ter um vocabulário amplo aí e funcional para que o aprendizado seja algo eficaz, tá? Então olha só, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente aí é que não adianta estudar ali uma palavra solta e ficar repetindo a palavra individualmente sem envolver ela em uma situação, em uma conversa, da vida real. Então o que você tem que fazer? Quando você está aprendendo uma palavra, você tem que colocar ela em um contexto específico do dia a dia. E esse contexto vai te ajudar tanto a memorizar essa palavra, porque você está usando ela em um contexto da vida real, então você vai relacionar essa palavra realmente com aquela situação que você colocou ela, e também você tem que repetir essas palavras dentro desses contextos. Então não é só aprender essa palavra uma vez e pronto, esqueceu essa palavra e nunca mais utilizou, tá bom? Então é importante você contextualizar todas as palavras que você está estudando. Eu vou te mostrar aqui 2 métodos super fáceis de você aplicar,
que são bastante utilizados aí para a gente aprender vocabulário de forma eficaz, tá? O primeiro deles é o chunking, que é o quê? É você pegar uma palavra, né, e juntar uma ou duas ou três, muitas palavras aí em duas ou mais frases. Então você vai pegar palavras que se conectam e colocar aí numa mesma frase. Então a mesma coisa como se você fosse trocar de roupa, né? Você tem que descobrir qual roupa que vai se encaixar com outra, que vai combinar. Então você vai pegar palavras e vai combinar essas palavras entre si, tá? Então esse método chamado chunking, que é você fazer isso. Pega várias palavras, combina elas em uma frase. O segundo método é o método CRU, né? Que seria então Connect, Repeat and Use. Então, conectar, repetir e usar, ok? É extremamente eficiente para aprender vocabulário de forma eficaz. É assim que você vai ensinar o seu cérebro a estabelecer conexão com essa palavra específica. Então você vai conectar ele com a situação existente, você vai repetir essa palavra, né, várias vezes nesse contexto e também vai utilizar as frases que você formou, né, que você produziu, para que você consiga, ó, memorizar mais facilmente. Bom, e o último elemento fundamental, né, para um bom aprendizado do inglês é a pronúncia. Mas não é você falar perfeitamente não, tá? Porque isso a gente só aprende com o tempo de estudos mesmo. Mas é você treinar a pronúncia desde o início dos estudos, tá? Você precisa realmente falar, você precisa realmente praticar a parte oral desde o início. Então, não deixe você ficar perfeito na pronúncia para só então falar. Não, você precisa falar desde o primeiro dia que você estuda, tá? Afinal, é a parte que a gente mais precisa, porque quando a gente está aprendendo inglês, para que a gente aprende? Não é para se comunicar? Então a comunicação é o que a gente busca no aprendizado do inglês, certo? Então com a pronúncia a gente vai ter essa comunicação. Mas é importante que você pense aí que você não vai ficar perfeito na primeira vez que você estuda a pronúncia. E um segredo para melhorar aí os seus estudos em relação à pronúncia é que você não deve olhar ali para a palavra escrita e pensar que você vai falar da mesma forma que você fala aquela palavra no português, tá? Você, em vez de prestar atenção na ortografia da palavra, você precisa prestar atenção na pronúncia, tá? Então, é isso que é importante. Você não vai ler aquela palavra do jeito que está escrita, né? Então, você precisa saber como que é a pronúncia daquela palavra e repetir a pronúncia que você ouviu e não a que você leu, ok? Uma forma aí de você praticar isso é imitando quando uma pessoa está falando inglês. Então você vai ouvir a pessoa falando e vai tentando imitar, né? Tentando praticar aquele som, tentando reproduzir aquele som para que você consiga realmente falar de forma correta, tá? Então não preste atenção na escrita e sim na escuta, certo? Então esse foi o vídeo sobre os 4 elementos fundamentais para um bom aprendizado do inglês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva aqui no canal e não deixe de apertar aí o sininho para você não perder nada que vai ter por aqui, ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. See you there, bye bye!